Defesa do presidente Michel Temer é apresentada à Comissão de Constituição e Justiça. Advogados afirmam que denúncia do Procurador-Geral da República é peça de ficção e não prova crimes. E relator na CCJ deve apresentar parecer já na próxima segunda-feira. A abertura de processo contra Temer no Supremo Tribunal Federal depende de autorização da Câmara. O presidente da CCJ vai decidir se Rodrigo Janot, procurador-geral da República, vai ser convidado a vir à Câmara para falar sobre a denúncia. E esta edição destaca também: Comissão especial discute mudanças na lei dos planos privados de saúde. Estado pode ser obrigado a pagar cuidadores para pessoas com deficiência grave e idosos. A proposta está em análise na Câmara. Boa noite em Brasília, 10 horas e 59 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário se divide quanto à criação de uma autarquia para cuidar do legado das Olimpíadas por meio de uma medida provisória. Ao lado da crise política, este foi o assunto que mais movimentou o plenário nesta quarta-feira. A gente fala agora com a repórter Dini Moraes, que acompanhou essa votação. Dini, boa noite. A medida provisória foi votada ou não? Boa noite, Jacene. Foi sim. E foi aprovada, viu, Jacene, com ampla maioria. Foram 219 votos a favor e 75 contra na hora que foi votado o texto principal da medida provisória. Só que não foi sem muita obstrução não, viu, Jacene? Para você ter uma ideia, foram quase 7 horas de debates até se chegar ao fim do processo de votação. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre essa medida provisória que cria essa nova autarquia para cuidar do legado olímpico. Não sei se vocês se lembram, em 2011 foi criada a Autoridade Pública Olímpica, que era um órgão destinado a cuidar dos preparativos para as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Esse órgão, a Autoridade Olímpica, ela só poderia valer até 31 de março deste ano, que seria extinto. Só que 2 dias antes foi editada essa medida provisória que transforma a Autoridade Pública Olímpica nessa nova autarquia. É um pouco mais enxuta, ela tem 86 cargos de confiança e funções a menos. No entanto, ela tem novas atribuições, como gerenciar essas estruturas esportivas e, inclusive, dar destinação para essas estruturas. Enfim, ela foi bastante criticada, o texto foi modificado lá na comissão de senadores e deputados antes de vir para o plenário aqui na Câmara, e aqui no plenário, inclusive, a obstrução tentou fazer algumas mudanças, mas nenhuma delas foi aprovada, viu, Jacene? As principais críticas da oposição eram os cargos, né? E aí esses cargos, esses 95 que ficaram nessa nova autarquia, tem salários que variam de R$5.000 a R$22.000, e também foi criticado muito a possibilidade de o governo indicar quem pode usar essas estruturas esportivas sem passar por um chamamento público. Bom, enfim, a discussão foi bastante acirrada e a gente pode conferir na reportagem. O presidente Rodrigo Maia abriu a discussão do primeiro item da pauta antes mesmo de haver o número mínimo de deputados presentes no plenário. Isso ajudou a combater, pelo menos no início dos trabalhos, o processo de obstrução que vem marcando as atividades do plenário nas últimas semanas. Mas assim que o processo de votação foi aberto, a obstrução voltou. A matéria principal nessa casa hoje é a luta pelo afastamento de Michel Temer e por eleições diretas já em nosso país. Presidente interino Michel Temer, ilegítimo, está querendo abafar o caso. Vamos trabalhar para que o Brasil continue nos trilhos, para que a economia continue crescendo, para que nós possamos gerar empregos. E o que a oposição quer é que o circo pegue fogo, para depois colocar o bombeiro mentiroso deles que vai apagar o incêndio. E a primeira medida provisória analisada foi a que cria uma autarquia federal para administrar o legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, substituindo a figura da Autoridade Pública Olímpica. Parlamentares de diversos partidos se colocaram contra o mérito da MP, reforçando a obstrução. Essa medida provisória trata do que seria o legado olímpico. O legado olímpico virou um monte de inutilidades. E essa medida provisória quer varrer a sujeirona para baixo do tapete.
dizendo que vai ser privatizado, vai ser difícil até privatizar aquilo. Nesse momento, obstrução. Eu realmente me impressiono com a coragem do governo em enviar uma medida provisória, criando uma autarquia para cuidar de um legado da Copa, quando o legado que a Copa deixou foi corrupção. Foram obras superfaturadas, foram autoridades públicas hoje presas. É inaceitável que esse plenário aprove a criação ou a manutenção desses cargos, que evidentemente terão uso sim, uso político, para montar maioria onde não há maioria e para mudar a posição de deputado nesse plenário. Essa MP não cria nenhuma despesa, senhor presidente. Vai fazer com que todo aquele legado das Olimpíadas possa ser realmente aproveitado para todo o Brasil. Essa medida provisória, ela corta cargos, ela não cria cargos. Ela corta 26 cargos, mais 60 cargos em comissão. Existe um legado olímpico. Acabou as Olimpíadas. Olimpíadas que foram feitas com apoio dos partidos, do PT, do PMDB, do PSDB. Depois, essa transformação da autoridade pública olímpica e autoridade da governança do legado olímpico, é porque o legado olímpico foram investidos bilhões de reais. Dizer que não há legado no Rio de Janeiro da Olimpíada, esse legado não é do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro. Aqueles equipamentos custaram bilhões de reais ao povo brasileiro. Essa medida provisória que cria a autarquia que cuidará do legado olímpico e paralímpico aqui no país, Jacene, vai agora para análise do Senado. Outras 3 medidas provisórias também estavam na pauta aqui do plenário da Câmara para hoje, mas por causa dessa forte obstrução e 7 horas aí, né, quase 7 horas de discussão, acabaram não sendo avaliadas. É com você, Jacene. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Os advogados de Michel Temer entregaram hoje a defesa do presidente na Comissão de Constituição e Justiça. Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção passiva. Cabe à Câmara decidir se autoriza a investigação pelo Supremo Tribunal Federal. A entrega da defesa foi feita pessoalmente pelo advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Isso no dia seguinte à abertura do prazo para que os advogados do presidente Michel Temer falassem à Comissão de Constituição e Justiça. O documento tem 98 páginas e argumenta que a acusação foi construída sobre hipóteses e suposições. O documento também ataca a gravação feita por Joesley Batista com o presidente Michel Temer. Para os advogados de defesa, a gravação é marcada por cortes, adulterações e manipulações que lhe retiram a autenticidade. Eles acrescentam ainda que a gravação seria nula, porque foi clandestina, sem autorização judicial e utilizada para outros fins. O presidente da República não cometeu crime, o presidente da República não cometeu corrupção passiva, e eu lanço um desafio, respeitoso desafio aos acusadores, para que demonstrem, através de um único indício que seja, mais frágil que seja, de que o presidente da República teria solicitado algo, recebido algo ou favorecido alguém. A defesa dá sinais de uma linha de atuação bem clara aqui na Câmara. Primeiro, tentando acelerar o processo, ao enviar essa documentação logo no início do prazo previsto para isso. Depois, a defesa vai enviar essa mesma documentação para cada um dos deputados, junto com um vídeo explicando esses argumentos. Resta saber se isso vai mesmo conseguir agilizar o processo e quantos deputados vão ser convencidos. Embora o raciocínio seja jurídico-político, o relatório se prende aos fatos. E os fatos, a não ser que se faça ilações, se faça a possibilidade de, o talvez seja, eles não se sustentam. São absolutamente insustentáveis. Basicamente foi a mesma defesa que o presidente Temer fez na semana passada. Atacando o procurador, desqualificando a denúncia. Ele traz uma defesa frágil, diante de uma denúncia que se engrandece diante da defesa apresentada e torna-se cada vez mais difícil a vida do presidente Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Apresentada a defesa do presidente Michel Temer, começa o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça analise a denúncia. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, estabeleceu um cronograma e diz que é possível votar na comissão até o fim da semana que vem. Nós preparamos uma reportagem para explicar o passo a passo desse processo.
A Comissão de Constituição e Justiça tem 5 sessões do plenário para oferecer uma resposta sobre a denúncia. A expectativa é que o relatório do deputado Sérgio Sveiter seja lido na segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde. Na sequência, quem fala é a defesa do presidente Temer. Depois disso, é possível que seja apresentado um pedido de vista, ou seja, mais tempo para que os deputados analisem o relatório e os argumentos da defesa. Esse pedido dura 2 sessões, ou seja, a discussão da denúncia teria início na quarta-feira. Nesse momento, cada integrante da CCJ poderá falar por até 15 minutos. 40 deputados que não fazem parte da comissão também poderão se inscrever e falar por até 10 minutos. Os líderes também poderão falar. Somando esse conjunto, é possível que a discussão possa passar de 40 horas. Ao final, o relator vai poder falar por mais 20 minutos e a defesa por outros 20. Só ao final desse trajeto tem início o processo de votação. O voto de cada deputado vai ser público. Os passos já estão dados, mas nem tudo está definido. Há vários questionamentos ainda sem uma resposta. Um deles é um pedido para que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, venha pessoalmente à Câmara falar sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Simplesmente ouvir ele falar da denúncia, que deveria, repito, ser autoexplicativa, para mim não atende. Se o rito permitisse que nós o inquiríssemos, eu entendo que até poderia ser pertinente. O presidente ficou de decidir e, se por acaso a decisão dele for de que a acusação não será ouvida, nós entraremos no Supremo Tribunal Federal para garantir que a acusação possa se manifestar e que seja garantido o contraditório na Comissão de Constituição e Justiça. A decisão cabe ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E por trás dessa disputa toda há uma questão de tempo. Dependendo desses detalhes aí, a denúncia poderá ser analisada pelo plenário da Câmara somente em agosto. Agora dependemos da condução da CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça é quem dará o ritmo e os passos para que, a partir da sua conclusão, o plenário possa ser instado a se pronunciar. Se tiver o recesso e não se encerrar a discussão dessa matéria na CCJ, obviamente deverá ficar para agosto. Mas se avançar na CCJ e conseguimos terminar antes do recesso, pode o presidente Rodrigo Maia deliberar pela inclusão no plenário ainda antes do recesso. Uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado discutiu o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Confira na reportagem. Representantes dos juízes, dos procuradores e das polícias apresentaram críticas ao projeto de lei do abuso de autoridade aprovado no Senado e que começa a ser apreciado na Câmara. Um acordo entre os senadores retirou o artigo que impunha punições aos juízes em caso de interpretação equivocada em suas decisões. Mas para os participantes do debate sobre o assunto na Comissão de Segurança Pública, o texto ainda tem muitos problemas. Problemas que não são exatamente localizados, são sistêmicos, o que mostram a intenção do Senado ainda de criminalizar condutas que são, mesmo quando são inadequadas, não são passíveis de ser colocadas como crime em nenhum lugar do mundo. Enquanto outras que talvez devessem estar sendo tratadas com maior rigor, condutas de tortura, condutas que realmente possam ser realmente abusivas, não estão lá postas. Para os debatedores, a proposta inibe a atuação dos agentes que combatem o crime ao prever penas em situações como o uso desnecessário de algemas, quando for efetuada uma condução coercitiva de forma descabida ou quando a autoridade deixar filmar investigados ou presos. A legislação tem que, de fato, garantir ao agente do Estado, seja ele policial, juiz, promotor, que ele tenha responsabilidade, que tenha limite. Mas o que nós estamos discutindo é que esse texto ele vai na direção de inviabilizar a atuação dos agentes de Estado no combate à criminalidade e na prevenção da violência. Há uma inversão completa de valores. E o que nós estamos tentando mostrar é que a sociedade está tentando resgatar os valores principais, porque as autoridades precisam da autoridade para o exercício. Abuso não, todo mundo é contra abuso, mas é preciso construir um texto num ambiente de serenidade para efetivamente você acabar com os abusos. Os discursos convergiam para a necessidade de se rejeitar a proposta que chegou do Senado e começar a discussão do início, aproveitando 12 projetos de lei que já tramitam na Câmara sobre o assunto. Talvez seja melhor retomar desde o início e colocar essa discussão na sequência correta, né? Discutir
estruturas das polícias primeiro, os modelos de investigação, o Código de Processo Penal e aí sim integrar a discussão sobre abuso de autoridade. Jamais nós podemos defender que possa haver abuso de autoridade no Brasil, jamais. O Conselho de Ética da Câmara iniciou a análise do processo contra o deputado delegado Éder Mauro. O parlamentar publicou um vídeo em que o colega Jean Willis fala sobre jovens pobres e negros. O problema é que o vídeo teria sido editado e publicado fora de contexto. A declaração do deputado Jean Willis foi feita durante uma reunião da CPI sobre violência contra jovens negros e pobres no Brasil em maio de 2015. Essa dimensão histórica que envolve a escravidão de negros, depois a abolição sem nenhuma política de inclusão no mercado de trabalho, a exclusão territorial e depois toda uma produção de sentido que desqualifica essa comunidade como humana. Então tem um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa. É mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média. O deputado Jean Willis acusa o colega delegado Éder Mauro de ter usado o vídeo em uma rede social, mas com trechos editados e fora de contexto, o que teria denegrido sua imagem. A denúncia foi levada ao Conselho de Ética da Câmara, que nesta quarta-feira ouviu 2 testemunhas de acusação. Editou-se apenas uma parte em que caracteriza o deputado Willis dizendo que o preto e pobre são criminosos. E isso descontextualizou a fala dele, que era justamente o contrário, que existia historicamente uma visão de que, diante da escravidão, o preto e o pobre sempre foi oprimido e que eram os marginais da sociedade, etc. Como o deputado Éder divulgou esse vídeo no seu site, ele publicitou algo que não condizia com a realidade. Em se tratando de um colega, houve uma clara má-fé. Não foi um corte inocente, não é? O vídeo ele foi editado. Houve um corte para editar um vídeo, colocando como se fossem palavras do deputado Jean Willis o oposto do que, em verdade, ele defende das suas concepções. O deputado delegado Éder Mauro disse que não foi o autor da edição e que apenas publicou o vídeo. O que houve foi um vídeo, né, que chegou a mim e eu lancei no meu Face. Ele faz uma referência, de certa forma, racista em relação aos policiais, a todos aqueles que fazem parte da segurança. Mas quando é colocado e foi cortado por alguém no vídeo, onde tira a força de segurança e menciona só o restante, ele entende que ofendeu a ele. Por causa do início da ordem do dia no plenário da Câmara, a reunião do Conselho de Ética foi encerrada. O colegiado deve voltar a se reunir na semana que vem. O financiamento da saúde por meio dos planos de assistência privada foi discutido por uma comissão da Câmara. Os deputados analisam o projeto de lei do Senado que muda a lei atual, mas não existe acordo entre as partes. Os deputados debateram o chamado Sistema de Saúde Suplementar. O foco foi o atendimento e o financiamento dos serviços oferecidos por meio de planos de saúde. O representante da Associação Nacional dos Hospitais Privados afirmou que não basta cuidar do acesso aos serviços hospitalares. É preciso garantir qualidade e segurança aos pacientes. Mas, para isso, segundo ele, os prestadores de serviço precisam ser remunerados de forma justa. Ele reclamou que, atualmente, o gasto das empresas é muito alto e os pagamentos são demorados. Em média, os nossos hospitais demoram algo em torno de 90 dias para receber aquilo que presta para uma operadora de plano de saúde. Ou seja, se eu presto um serviço em janeiro, eu só vou receber em abril. Então isso exige que as instituições tenham um gasto financeiro muito grande e hoje um dos maiores itens de despesa dos hospitais brasileiros são as despesas financeiras, que evidentemente todos nós sabemos como está a situação do Brasil hoje, vai fatalmente levar os hospitais a um fechamento. O representante do Conselho Federal de Medicina comparou a relação entre planos de saúde, pacientes e prestadores de serviço a um banquinho de 3 pés que exige equilíbrio entre as partes. Ele defendeu que cada parte cumpra o seu papel sem invadir a competência da outra. As seguradoras surgiram como seguradoras e deixaram de ser seguradoras, apesar de ser regidas pela lei de seguros, controlada, regulada pela SUSEP, elas atuam como operadoras. Isso gera um desequilíbrio no sistema. A relação da seguradora tem que ser com o seu cliente, com o seu segurado, não com o prestador de serviço.
De acordo com o presidente substituto da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 47 milhões de pessoas no Brasil são beneficiárias de planos de saúde para cobrir procedimentos hospitalares e 22 milhões têm plano odontológico. Ele informou que as mensalidades dos planos de saúde tendem a crescer com o aumento do custo das operações. Eu acho que talvez esse seja um debate importante a ser feito, né? Como financiar a saúde, né? Seja ela pública ou privada, né? Há um custo a ser arcado, né? Seja por imposto ou seja por pagamento de mensalidade, né? Então, como é que a gente garante, né, uma incorporação de tecnologia, né, que dê a assistência adequada? Como é que a gente garante que o consumidor ou o cidadão brasileiro tenha acesso a serviços de saúde adequado, né? E como é que se financia isso? Existem interesses díspares, né? Os operadores reclamam dos prestadores, os prestadores reclamam da agência reguladora, a agência reguladora reclama do sistema como um todo, porque tem que fazer esse trabalho de mediação, os beneficiários também estão insatisfeitos. Enfim, nós temos aqui uma série de interesses divergentes e é nossa responsabilidade tentar conciliá-los. Veja agora outros assuntos que movimentaram a Câmara nesta quarta-feira. Representantes de arquitetos defenderam que as obras públicas sejam contratadas por meio de projetos completos e, de preferência, por concurso público. Eles participaram do primeiro Fórum Interativo de Desenvolvimento Urbano, promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. O financiamento foi apontado como o principal desafio para o cumprimento das metas do PNE, o Plano Nacional de Educação. Um seminário sobre os 3 anos da lei que instituiu o plano foi promovido pela Comissão de Educação. O PNE estabelece diretrizes, metas e estratégias para a educação brasileira por um período de 10 anos, ou seja, até 2024. Lançada a Frente Parlamentar Mista da Erva Mate, com adesão de 215 deputados e 15 senadores. A frente tem como objetivos difundir o segmento e aumentar o consumo e a produção de erva mate no país. O lançamento contou com a participação do Instituto Brasileiro da Erva Mate e da Escola do Chimarrão, que apresentaram painéis, material de divulgação e produtos derivados da erva mate. A Comissão de Legislação Participativa discutiu os benefícios e os riscos de 2 tipos de alimentação parenteral, aquela que é introduzida no sistema circulatório do paciente. A conclusão dos profissionais de saúde foi que a alimentação industrializada, que chega pronta ao hospital, e a manipulada, que é feita para pacientes específicos, tem aplicações distintas e são igualmente importantes e devem ser utilizadas de acordo com cada tratamento. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias fez audiência pública sobre a situação de crianças e adolescentes em entidades de acolhimento em todo o país. Segundo os participantes, é necessário elaborar propostas sobre legislação de adoção de acordo com as necessidades das crianças e dos adolescentes retirados de suas famílias de origem. É preciso também aumentar o número de psicólogos e assistentes sociais envolvidos no processo de adoção. 2 comissões da Câmara aprovaram uma proposta que obriga o Estado a pagar cuidadores para pessoas com deficiência grave e idosos. Eliane tem 39 anos. Há 5, sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégica. Mora com o marido, Ronaldo, e 3 filhos. Hélida é cuidadora. Ajuda Eliane a se vestir, a fazer exercícios e a se locomover. Gosto de cuidar das pessoas que necessitam. De acordo com uma proposta em análise na Câmara, pessoas como Eliane, que tem uma deficiência física que as impeça de se cuidarem sozinhas, vão ter direito a um cuidador custeado pelo Fundo Nacional de Assistência Social. Conheço pessoas que ficam na cama, depende dos outros para tudo, né? E tem uma colega minha que ela fica na cama o dia inteiro. Até aparecer alguém para ajudar ela a sair da cama, para fazer as coisas. Tem que ter. O relator na Comissão de Seguridade Social e Família, primeira a aprovar a proposta, estendeu o direito ao cuidador também a idosos e pessoas com deficiência mental que impeçam o autocuidado. As famílias pobres, as famílias de pouca renda, se o poder público, nós, o legislativo, não garantirmos isso através de uma lei, como fica a situação dessas famílias? E essa pessoa que precisa dos cuidados,
de um cuidador, como é que fica a vida dela? De absoluta indignidade. O projeto original é da deputada Mara Gabrilli, que tem uma deficiência severa e trabalha na Câmara ajudada por uma cuidadora, a Rosa. É um apoio tão fundamental que eu, por exemplo, se eu não tivesse um cuidador, eu não ia conseguir fazer nada, eu não ia sair da cama. Então, olha quanto que eu posso trabalhar pelo país, produzir, por eu ter um profissional desse. A deputada conta que pesquisou como outros países tratam o assunto e baseou o projeto no sistema inglês. Fazendo a conta no papel, vai ficar mais barato para o governo, porque assim vão ser pessoas com muito mais saúde, com muito menos necessidade de internação, de medicação. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB do Distrito Federal também considera a proposta viável e necessária. Se houver maior fiscalização para que não haja sonegação, o cuidador, esse APL, ele pode sim passar e vai ter verba suficiente para contratar o cuidador, para que o Estado possa dar essa garantia tão essencial para aquelas pessoas, por tetraplégico, para as pessoas que possuem esclerose múltipla, doenças raras, pessoas que realmente não têm como se cuidar sozinho. O projeto, que prevê cuidadores custeados pelos recursos de assistência social do Orçamento da União, foi aprovado pelas comissões de Seguridade Social e de Educação. Agora será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para o Senado sem passar pelo plenário. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.